Nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor e hoje nós estamos com a lição de número 1 da nossa lição 2, onde o título que traz para a Escola Bíblica Dominical do Discipulado é sobre o discípulo e a comunidade. A palavra comunidade, ela vem do termo comum, né? Onde todos vivem uma vida em comum. E o texto bíblico que está inserido como tema da nossa lição está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a vida do crente também se projeta na comunidade. É da própria natureza humana a necessidade de companheirismo para a construção conjunta na sociedade em que vive. Então, quando o cristão ele passa a ser nova criatura, significa que dentro dele existia uma criatura envelhecida. E nós vemos hoje em dia muita gente com o seu interior envelhecido. São pessoas cansadas, pessoas desanimadas, pessoas depressivas, pessoas que estão passando por momentos, se sentindo velha exteriormente. Talvez por fora ela se cuide, ela venha se prontificar, mas por dentro é como se ela estivesse envelhecida. Então, por isso que o apóstolo aqui escreveu que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, vale a pena lembrar que Jesus disse na sua oração sacerdotal: não vos peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Está registrado em o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 15. Então, muitas das vezes o desejo depressivo faz com que a pessoa peça a morte, sinta desejo de morrer. Por quê? Porque ela não tem mais a alegria, o prazer de viver. E dentro da comunidade existe o primeiro ponto, uma nova vida espiritual. Uma nova vida espiritual é aquela que constitui uma fé renovada, uma força renovada, uma alegria renovada, um amor renovado, amizades renovadas. Então, é possível que você tenha sido, antes de uma vida religiosa, sua situação sempre foi marcada por fidelidade aos princípios religiosos ou até então adotados. Ou quem sabe, mesmo sem ser religioso, sempre teve um comportamento adquirido, procurado descobrir, porque a sua vida pode lhe proporcionar. Então, na maioria das vezes, as pessoas, elas são assim, ensinadas o caminho da religião, né? Os princípios, os preceitos, e aquilo ali constitui-se como uma regra de fé, como um objetivo. Mas quando a gente passa a conhecer a Bíblia, você sabe que a Bíblia ela se encarrega de mostrar a você princípios de temor a Deus, princípios de obediência, princípios de fidelidade, de compreensão. Mas agora tudo mudou. Então, por que tudo mudou? Porque o ser humano, quando ele passa a conhecer a Bíblia, quando ele passa a conhecer a Jesus, ele muda, ele transforma as suas situações, ele passa a vivenciar novos momentos, porque mesmo que ele erre, mesmo que ele fracasse, mesmo que ele caia, ele se prontifica em pedir a Deus a força para se levantar, para se erguer e para buscar em Deus a maior oportunidade dele se aproximar e haver uma regeneração dentro dele. O apóstolo Paulo passou por experiência semelhante. Veja o que ele relatou em Gálatas capítulo 1, versículo 14. Então você vai ler aí e você vai ver uma das fortes experiências do apóstolo Paulo. Ele também passou por momentos muito difíceis na sua vida, na sua trajetória. Mas foi aí que, a partir do momento quando Paulo passou a conhecer a Jesus, a vida dele foi transformada, a vida dele foi modificada. E a comunidade passou a ter outra influência através da vida do apóstolo Paulo. Porque ele foi um homem que buscou em Deus a sabedoria, buscou em Deus o conhecimento,
para ele exercer um papel cristão, não só para a vida dele, mas também para a vida da igreja primitiva. Ele também foi muito influente na vida da igreja primitiva. E nós vemos que através da comunidade, a igreja também passa a exercer um papel diferente na vida da comunidade. Por quê? Porque quando ela leva o evangelho às famílias, leva o evangelho às praças, às ruas, as pessoas passam também a usufruir dessas verdades que o evangelho proporciona, e aí ela também começa a ganhar nisso aí. Então a igreja é uma das maiores comunidades que tem capacidade de influenciar as famílias, a escola, a própria sociedade em si, as empresas. Então, através da igreja, ela se encarrega de mostrar a Bíblia. E a Bíblia se encarrega de mostrar a Deus. Porque quando a gente não conhece a Bíblia, a gente finda conhecendo Deus o que as pessoas falam. Quem é Deus, como é Deus. Mas quando você passa a conhecer a Bíblia, você passa a conhecer a Deus de uma forma real. Outra maneira de que a comunidade passa na sua nova vida espiritual é uma nova esperança. A fé resulta também em esperança, a âncora da salvação. Vale salientar que a esperança do cristão nunca morre, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está em Salmos de número 30 e o versículo 5. Então, esperança. O que é esperar? Esperar é um verbo que dá a você a certeza de que mesmo que você não veja, mas você sabe que pode existir. Porque a Bíblia define lá em Hebreus capítulo 11, a fé como o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. E também agora vem uma nova vida moral, que é o conceito bíblico moral e como pode ser visto pela sua comunidade. Então, uma nova vida moral. Por que a comunidade, quando passa a conhecer a Bíblia, uma nova vida moral possa fazer parte da sociedade? Através de pessoas que são viciadas no álcool, na droga, na prostituição, no roubo, no crime. Quantas pessoas que estavam nas penitenciárias, nos prostíbulos, pessoas que viviam na Cracolândia, e a partir do momento que passou a conhecer o Evangelho, a sua vida foi transformada, porque ele deu lugar à palavra de Deus, e daí Deus fez parte da história dele, e ele passou a ter uma nova vida. Então a sociedade com isso passou a conhecer o bem, que era uma pessoa que trazia prejuízo à sociedade através de roubo, de crime, de prostituição e tudo mais. E essas pessoas, quando conheceram a Cristo, elas foram transformadas pelo poder do Evangelho. E como somos vistos pela comunidade? Então, a partir do momento que você conhece a Bíblia, que você passa a ler a Bíblia, você é visto pela sociedade como uma pessoa diferente. É tanto que se você errar, sendo uma pessoa que lê a Bíblia, você é visto pelas pessoas e automaticamente você é criticado e avaliado. Pessoas que não acreditam que se você, como conhecedor da Bíblia, possa dar lugar ao passo errado da sua vida. E uma nova vida social, vê nas relações sociais e também o outro lado da vida social. Então, uma nova vida social é no meio da família, que a Bíblia pode trazer um resultado positivo, transformando pais, filhos, avós, netos e as demais pessoas. Este ponto tem maior aplicação com a área do relacionamento. Antes de se converter, é provável que você, sob a alegação do convívio social, tenha frequentado lugares impróprios, sem dar conta do mal que isto representava. Mas os seus olhos espirituais agora estão abertos para discernir quais são as boas amizades, que tipo de lugar pode frequentar, sem colocar a sua vida espiritual em risco, e como se afasta daquela situação que vai levar, sem dúvida, ao fracasso. Então, as relações sociais, através de conhecer a Bíblia, produz isso. E nós vemos também o outro lado da vida social. Para concluir, há outro lado da vida social que não pode ser deixado de lado. É aquele ensinado por Tiago, que nos impõe o dever de ajudar socialmente os mais carentes da comunidade. Repartir um pouco do nosso pão com os pobres,
a tarefa que devemos desempenhar com o amor e com o resultado da salvação. Procure informar-se em sua igreja, pois novamente dispõe de que tipo de programa de ajuda os menores favorecidos que você pode envolvê-lo. Então, nós sabemos que a área social faz parte da igreja. A igreja tem a obrigação de suprir a necessidade daqueles que passam fome, a vestir os que estão nus, a visitar os que estão presos e doentes. Faça uma lista das coisas que você tenha praticado e que descobriu com esta lição não ser incompatível com o comportamento do cristão. Depois disso, ponha diante de Deus em oração e peça-lhe perdão em nome de Jesus. Ele vai ajudar estas áreas da sua vida. Procure desenvolver novas amizades, novos relacionamentos, nova vida, porque através disso você pode transformar a história da sua sociedade. Através da Bíblia, porque elas têm o poder de encarregar, de trazer aos corações uma nova liberdade em Cristo Jesus. Não queira viver uma vida reclusa, pois o homem, por natureza, busca companheirismo. Seja uma carta aberta e lida diante dos homens. Sei que isso significa o envolvimento com os seus pecados, para que eles possam vir ao conhecimento de Cristo. Então, Jesus, através da Bíblia Sagrada, tem o poder de transformar a sociedade humana. Assim que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula.